Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre Palmeiras e Inter Miami 2-2 e a classificação do Verdão para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Os gols do Palmeiras marcados pelo Paulinho aos 34 e o Maurício aos 42. Para o Inter Miami, que abriu 2-0, o Allende e o Luiz Soares fizeram os gols do time americano. Mas o Palmeiras mostrou força e buscou o empate. Nesse vídeo trazendo aí o Jean Oddi, o William Tavares, o Benja, falando sobre a classificação do Verdão. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha, o Palmeiras escapou de uma bucha de pegar o Paris Saint-Germain na próxima fase. E aí no segundo tempo o time reagiu, o Palmeiras empatou. Porque, ó, de novo, gente, com todo respeito aí, Messi, Soares, o Busquets e tal, mas parece um time amigos do Messi jogando. E o primeiro tempo do Palmeiras foi realmente surpreendente de forma negativa. Meu Deus do céu, o Palmeiras não jogou absolutamente nada. Mas aí no segundo tempo apertou o botão do turbo e empatou. O desespero do Messi na saída, acho que nem era tanto pelo que aconteceu no jogo. É porque vai pegar o Paris Saint-Germain e não tem a menor condição, de ganhar deles. Acabou. De erros técnicos, erros táticos, erro de postura, de escolha, de tipo de jogo. Então, assim, realmente é difícil a gente explicar o que aconteceu. Ali? Porque a gente nem consegue imaginar que o Palmeiras volte a ter uma atuação como essa. Isso está muito longe do padrão. E em casa, como disse o Calçade, talvez não tenha acontecido no ano. O Palmeiras levou um Allianz para a torcida do Palmeiras hoje, em Miami, contra o Inter Miami, era a maioria. Eu vou te falar que estão fazendo mais barulho em Miami do que tem feito no Allianz. Já tá bem legal. Pra mim isso é sério, porque geralmente é o contrário. Às vezes aquela galera que tem mais grana, não é aquela galera que vai lá pra se esgoelar, gritar o tempo todo, eles vão pra curtir. E essa turma que foi o tempo todo, cara. Se o time tava 2-1 ali, eles estão ali pulando. Então, assim, isso é a joia do Palmeiras, mas a atuação não foi compatível com a atuação da torcida. Esses espaços, em dados momentos, hoje a gente estava assistindo o Luiz Soares, né? Que acho que o símbolo dessa questão física envolvendo os jogadores mais é o Luiz Soares. E ele, com o espaço, ele pegava a bola e ele não conseguia partir, ele não conseguia acelerar. Com espaço para acelerar, ele não conseguia. Aí ele parava, vinha para o lado, esperava alguém chegar. É só você lembrar de como ele jogou a vida inteira para você entender como a parte física está pesando. Exatamente. É um cara que dependia muito da explosão da parte física. E o Palmeiras dava o espaço para ele parar, para ele pensar, demorava para chegar alguém marcando, alguém em cima dele, aí ele girava, tocava no meio e conseguia achar a jogada muitas vezes. E a gente criticava tanto o Inter Miami, a gente falava tanto, porque o Inter Miami tinha desorganizado, falava da questão do espaço. Como o Inter Miami dá espaço? Como o Inter Miami dá espaço? Como dá espaço? E acabou que o Palmeiras deu espaço no mesmo nível, mais que o Inter Miami. Parecia que o Palmeiras estava cheio de quarentões jogando com, exato, assim, curtindo numa boa. Mas o Messi de uma inteligência, porque ele não vai, você não vê o Messi... busca espaço, né? Isso, e estava aparecendo ele. Você não vê o Messi mais pegando a bola e conduzindo 30 metros, driblando todo mundo. O que ele vai é onde tem espaço. Se não tem, eu vou encontrar. E ele sai. Então ele aparece em lugares inusitados. Isso. Assim, lateral direita. Então, onde é que tá vazio? Aí levanta a cabeça. Pô, quando chegam nele, cara, ele já meteu um 3 dedos para alguém, vira um jogo. Ele não precisa de muito espaço, obviamente. Ele é o Messi. Mas ele consegue encontrar os espaços. E eu reparei exatamente isso, cara. Era curioso como às vezes ele estava... E claro que ele tem a liberdade de fazer o que ele bem entender. Até tirar o goleiro e jogar no...
Exato. Então, Até porque o Inter Miami tá no campeonato porque tem a vaga Messi. Ele não se classificou para o campeonato. Ele não estava jogando. É um convidado, praticamente, né? Graças à presença dele. Mas é isso, cara. Ele sai da órbita ali que você imagina que vai ser a órbita dele e vai buscar espaço onde ele achar que pode render alguma coisa. Às vezes voltando bastante. E a vaga Messi era assim, se ele trocar de time, a vaga vai... Vai para outro time. Agora, vamos lembrar, vai ter Messi contra o PSG, né? Exatamente, Vai ser teremos legal esse confronto. Obviamente com um favorito bastante claro. PSG, exatamente, e a gente vai ver se Eu não sei que tipo de relação o domingo. Messi deixou com os jogadores que restaram daquela temporada. Eu imagino que não foi muito boa, porque o Messi se poupou no PSG para jogar a Copa do Mundo. Então, se isso servir para mobilizar os jogadores do PSG, é uma má notícia para o PSG. Mas quem que se esforçou lá? Não, o time se esforçava bastante. O Neymar com um pouquinho, né? Menos, um pouquinho mais que o Messi, um pouquinho mais. Todos esses não estão lá mais. Ninguém tá mais lá. Tem o Neymar, o Mbappé, o pessoal já foi embora. Os galácticos do PSG, ninguém se esforçava muito. Né? A sorte do PSG, eles foram embora. Vamos abraçar, vamos pedir a camisa. Quase que o Palmeiras pega os galácticos do PSG, né? Mas vai pegar o Botafogo. Não, agora não são mais galácticos. Não são mais. Agora é um time. Agora é um time Luiz campeão da Henrique. Champions, né? Agora é o campeão da Champions. Agora é o campeão europeu. Como gosta de dizer, Jean-Oddi, o Paris SG. O PSG. Isso aí é você que é parisiense. É isso. Cidadão. Maurício, Paulinho e Alan. Titulares no próximo jogo? Não, o Paulinho não. O Paulinho não pode. O Paulinho tem uma questão física, né? É uma pena. É uma pena, porque é óbvio. Entrou, fez a diferença hoje. Sempre fica evidente, né? Eu sempre digo que o Paulinho é o cara que ele recebe a bola e você sabe que é raríssimo não dar em nada. Ele pode até, eventualmente, mas ele tem as escolhas corretas. Seja para uma finalização, seja para um passe, seja para encontrar um espaço que ninguém encontrou. Então, assim, ele é um jogador diferente. Eu acho que um cara tecnicamente acima da média que poderia, e certamente os planos do Palmeiras não previam chegar ao Mundial tendo 30 minutos de Paulinho por jogo. Queria mais. Mas é assim, o Abel falou, e acho que o Abel talvez tenha falado, inclusive, para se livrar dessa cobrança de colocá-lo em campo. Porque se ele não fala o que ele falou no começo do campeonato, falou, eu tenho 30 minutos de Paulinho por jogo. Provavelmente agora ia ter um monte de gente pedindo Paulinho como titular. Gritando, até porque o campo pede também, né? Mas exato, mas não dá. Pode. Então pronto, Paulinho não. O Maurício, eu acho que ele precisa ser titular. Aí a questão é, no lugar de quem que ele vai entrar? Entendeu? Então, hoje do Veiga. Acho que tá muito claro, né? Hoje do Veiga. Mas é que a minha dúvida é, tudo bem, se ele entra no lugar do Veiga, o Palmeiras do Abel tem jogado não do jeito que jogou hoje. Tem jogado com 3 defensores, um deles o lateral direito, que aí eu tô com calçagem, entrar o Marcos Rocha, não vejo problema nenhum. Já fez isso. Faz todo sentido, é um cara seguro nos grandes jogos, então, ok, que seja com o Marcos Rocha ou não com o GA, e ele vai perder o Murilo e aí deve começar com o Fux, com os 3 zagueiros. Na linha dos 4, ele tem tido um problema. Porque ele tem os 2 volantes, em geral, Aníbal e Richard Rios. A gente não sabe se o Aníbal vai poder jogar ou não. E acho que se o Aníbal não puder jogar, talvez seja o caso dele voltar com o M e não colocar o Lucas Evangelista como ele fez hoje, porque ele é mais meia até do que volante, o Lucas. O Piquerez, ok, é titular do lado esquerdo. Teve esse lado bom, Palmeiras, que ninguém tomou cartão amarelo. Eram 6 pendurados com o cartão amarelo. Mas quem é o cara do lado direito? Felipe Anderson fazia Era o Felipe Anderson, não jogou nas 2 últimas. Aí o Veiga hoje caiu para lá, às vezes o Estevão estava fazendo... O Estevão é um desperdício você colocar ali. Desculpa. Porque eu discordo completamente de quem diz que o Estevão não pode jogar na ponta. Ele pode jogar na ponta, mas não numa linha de 4 ali, porque... Aqui ele tem que marcar muito. Se for num 4-2-3-1... Ele pode variar, pode estar na ponta, pode estar Uma pergunta para vocês. Vocês não acham que o Estevão a titularidade dele está indiscutível demais? Pode até ser. Mas vai embora, você não né? vai tirar esse cara agora. Também. E bem ou mal, hoje ele jogou mal? Jogou mal. Jogou mal. Mas em 2 ou 3 lances... Não estou discutindo a qualidade, tá? Pelo amor de Deus. O que eu quero dizer assim, porque no fim o cara te dá as chances, mesmo quando ele joga mal. Já foi mais contundente nos jogos do Estevão. Assim, você vê um lance, para ele passar um lance que ele limpa, ele faz isso muito bem, né? Mas é melhor tê-lo nos 2 ali. Não, mas não na linha 3, 4, não com obrigação para voltar. Aí um é ele e o outro pode ser o Maurício. E aí, o que eu me pergunto só, que a gente achou que o Abel pudesse fazer em vários momentos, se ele gosta tanto do Facundo, porque o Facundo de fato se mata, marca e apoia também...
Por que ele não tenta o Facundo aqui, no lado direito, na linha de 4, onde ele está com dificuldade de encontrar o titular indiscutível? Acho que quem rendeu melhor por ali foi o Felipe Anderson, em vários momentos, mas o Felipe não está conseguindo se manter também. Então, já que é um cara que tem que ter essa capacidade de marcação mais aguda, ele poderia tirar o Facundo dali, colocá-lo do lado direito aberto, na linha de 4, e deixar a vaga dali da frente para o Maurício, que tem jogado mais do que o Veiga, mais do que o Facundo, e acho que esse sim merece ser titular. Essa variação dele, assim, se ele tem o Piquerez nessas 3-4-3, né? Então essa linha de 4, o Piquerez é o lado esquerdo. O lado direito já foi o Felipe Anderson. Acho que tem duas formas de jogar sem a bola aí. Uma é todo mundo voltando e faz a linha de 5. Aí é quem é que joga do lado direito e volta para fechar. A outra Hoje foi o Estevão em vários momentos, né? E a outra é não precisar fazer isso, jogar no 3-4-3, mas é o seguinte, volta o Piquerez, você fecha a linha de 4. Porque são 3 zagueiros, sendo que um dos zagueiros é um lateral direito. Eu digo, nessa formação com 3, o lateral direito cumpre esse papel. E não é o lateral que está passando o tempo todo, Giai ou Marcos Rocha. Então, sem a bola, ele tem lateral, 2 zagueiros, lateral. Perfeito. E aí ele encaixa o meio de campo de outra forma. Com a bola, ficam os 3 para a saída, lateral e 2 zagueiros. O Piquerez se manda com... Ele tem que escolher alguém do lado direito. E o Estevão pode jogar mais... O Estevão pode jogar mais na zona que ele pode causar danos, que é mais não fazendo a transição Isso. aqui e jogando do lado do centroavante, que aliás é um... Quanto mais perto ele pegar a bola perto da área e de frente, Melhor melhor. ter Estevão, Maurício, sei lá, que ele vem agora, se é com o Flávio Lopes, se é com o Roque. Eu ia fazer essa pergunta, né? Porque essa pergunta sempre está à mesa, né? Hoje foi a vez do Flávio Lopes. Aí depois entrou o Vitor Roque. E no próximo jogo, contra o Botafogo. O Flávio, às vezes o Flávio, assim, ele entrando, ele é melhor do que ele já sendo titular. Digo, por questões, porque quando ele entra com missões no jogo que o jogo já apresentou, que é uma vantagem ou uma desvantagem, questões assim que ele entra exatamente para cumprir aquilo que o Abel determina. Que num jogo como esse, com a dificuldade até de colocar a bola na cabeça dele, ele não sentia, não teve conexão com o Veiga. O Palmeiras também, hoje você olhar individualmente e atribuir culpa, o Abel tem que vir com outro 11. Hoje não vai sobrar ninguém. Só quem entrou. Só o Paulinho, o Maurício, o Arley, olha lá. Só tem uma coisa, cada jogo é um jogo, quem jogou muito bem até agora pode não jogar bem, quem não jogou bem pode jogar muito bem, não dá para saber, mas a gente conversava sobre isso outro dia. Se eu tivesse que destacar 3 jogadores até agora do campeonato, um deles é o Barbosa. A jogada aérea defensiva do Botafogo de marcação, por enquanto, é para se aplaudir em pé. Mas você quer com isso dizer que você precisa de um cara mais forte pelo alto no Palmeiras ou que é melhor jogar que ele tem que escolher com a bola no chão? Entre um centroavante que vai segurar 1, 2 zagueiros ou jogar sem nenhum centroavante para tentar deixar esses zagueiros perdidos para tentar fazer o jogo por baixo. O Madrid tentou fazer isso com 2 hoje e não conseguiu. Não conseguiu. Então, Sorlote e Julião. Talvez faça sentido. Aí que tá. Eu, assim, de tudo que a gente falou sobre escalação, o que eu acho o Maurício tem que entrar no time. Tem que entrar no time. Provavelmente o M contra o Botafogo tem que ser o M Martins se o Aníbal não tiver condição e não o Lucas Evangelista. Aí se vai ser o Marcos Costa, se vai ser o Giachi. O Rios joga. O Rios joga. O Queirez joga. E eu acho que a questão Facundo, lá na frente... Estevão, Maurício. Eu não, assim, talvez seja um bom argumento do Birner para você jogar mais por baixo, para você tentar mais a troca de passes do que não insistir pelas jogadas aéreas e ter o Vitor Roque. Agora, é o que o Calçade falou também, não é que o Flaco quando entra vira titular e vira uma peça indiscutível. Não, ele, em geral, clama-se pela sua entrada no time porque ele vem do banco e acaba fazendo os gols. E quando ele está jogando, clama-se pela entrada de quem está no banco, né? Pois então eu acho E tem outra coisa da bola aérea. Como se defender da bola aérea do Botafogo também. Que também é forte. Que aí você fala, entra o Flaco. É melhor ter o Flaco. Para bola parada, por exemplo. Isso. Porque esse é um jogo que tende a ser muito diferente de tudo que a gente viu até agora. Truncado, amarrado, brigado, exigir muito da arbitragem, mais reclamação. Os times com bastante cautela, porque o Botafogo cresceu na competição jogando defensivamente. O time do Abel já é um time que se precave muito nas jogadas, nas partidas. Então,
A tendência, a não ser que alguém faça um gol, abra, futebol surpreende, mas a tendência antes do jogo é do jogo muito amarrado. E aí, nesses jogos amarrados, um contra-ataque, uma bola aérea, uma jogada individual do Estevão, de algum jogador que tomar um gol num jogo eliminatório, qual é o impacto que isso tem nos jogadores? Porque não tem mais, tipo, fase de grupos, agora dá para recuperar. Qual é o impacto que tem tomar um gol na eliminatória? Você pode pegar como exemplo o Palmeiras e Botafogo da Libertadores. Sim, sim. O Botafogo cresceu, fez um baita jogo, não sei o quê. Quando o Palmeiras fez um gol no Allianz, tomou quase conseguiu uma virada épica. Então esse é um jogo muito no limite tudo. E aí o treinador tem que tomar decisões porque ele vai ganhar, obviamente, em bola aérea com o Flaco e com o Vitor, que ainda não jogou um grande futebol, e tem algumas outras coisas que o time pode oferecer mais no jogo por baixo. Eu acho que é um grande desafio para o Abel, um grande desafio para o Renato Paiva, desse jogo que vai levar um dos brasileiros às quartas de final do Mundial. E quem chega melhor? Botafogo. Até agora o Botafogo. É engraçado como isso. Mundial Botafogo. A gente estava no 50-50, tá? Mas as chances são 50-50. No Mundial, até agora, o Botafogo. No Mundial, até agora, o Botafogo. Mas as chances são 50-50. O Botafogo foi um feito, a gente já falou à tarde, né? Que já falamos bastante do Botafogo, mas assim, foi, para mim, o maior feito dos brasileiros é se classificar e quase ser líder dessa chave. Sem então, dúvida. assim, é óbvio que o Mundial do Botafogo é melhor. Agora, cara, é o tipo de jogo que eu não consigo... Não é uma questão nem de favoritismo. Eu tô com você que é 50-50. Mas, assim, o que eles mostraram até agora? Botafogo. Porque o Botafogo tem uma vitória épica, né? E ele teve muito mais dificuldade nos jogos que ele são jogou do que adversários o mais Palmeiras. difíceis. Por exemplo, ele pegou o Atlético de Madrid hoje, que não está num momento brilhante, mas não dá nem para comparar os jogadores que tem o Atlético de Madrid O Porto. com o Porto e mesmo Inter com Miami. o Inter Miami. E outra, o Botafogo jogou hoje melhor, não que tenha jogado bem, mas o Botafogo jogou melhor hoje contra o Atlético de Madrid do que o Palmeiras jogou com o Inter Miami. Sem dúvida. Né? Então, acho que, assim, sem dúvida. Então, assim, olhar para os dois, a gente pode olhar tanto para a fase de grupos como para os últimos jogos de cada um. E óbvio que você vê o Botafogo jogando melhor. Mas como até por ser um confronto entre times brasileiros... Lembrando, o Botafogo fez um belíssimo jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. O 0x0 agora do brasileiro, né? Fez um belíssimo jogo. Acho que, para o contexto que o Botafogo vivia, né, era comecinho do campeonato, foi a primeira rodada, né? Acho que foi a primeira rodada do campeonato. Acho que foi. Depois o Palmeiras até teve uma chance no final de fazer um gol, mas foi um Botafogo até melhor do que o Palmeiras, num contexto que ainda não era um Botafogo que a gente está vendo hoje. Então, tudo isso poderia nos levar, não tem fator campo, né? Ainda que a torcida do Palmeiras possa estar um pouco maior, pelo que a gente tem visto, me parece que o fator vai ser muito dividido ali em relação à torcida. Pode ter uma prorrogação. Assim, cara, é difícil fazer, apesar de tudo isso, apontar para o Botafogo, eu não consigo colocar favoritismo. Não tem favoritismo. Ele tem uma campanha, digamos assim, melhor porque teve adversários mais difíceis. Né? E perdeu um jogador importante. E perdeu um jogador importante para esse jogo, que é o Gregory. E ele tem a vitória, que é a maior vitória do Mundial até agora, que é a vitória sobre o PSG 1x0. O PSG que não tomava gol, acho que é 19 jogos, inclusive. O Botafogo foi lá, fez um gol e tal. Ele tem isso. E tem um jogo que hoje a gente discutiu um pouco mais cedo na outra edição do Linha de Passe. Poderia até ter vencido o Atlético de Madrid hoje. O Atlético foi melhor, mas poderia ter vencido. Poderia ter vencido. O jogo foi quase equilibrado, vamos dizer assim. Então, esse nível de adversário que o Botafogo teve que superar no seu grupo. O grupo do Palmeiras hoje encontrou dificuldade com um adversário que é mais fraco do que pelo menos esses dois adversários que o Botafogo enfrentou. O Seattle Sounders aí é uma outra questão. A gente sempre diz que futebol tem 4 duelos básicos: o físico, o técnico, o tático e o mental. Sim. E, obviamente, quando você joga uma partida de primeira rodada de Campeonato Brasileiro, o tático, o técnico e o físico têm uma influência maior que do jogo mental. Esse jogo é um jogo muito mental. E quando o mental não funciona, o resto desmorona. Você acha que o mental do Botafogo está melhor que o do Palmeiras? Sim. Porque você acabou de falar, inclusive, né? Que hoje, o Mundial está pesando e tal. O programa que a gente fez à tarde tinha um Palmeiras. Hipotético Palmeiras. A gente não tinha jogado ainda. É, isso aí. E a gente falava de a gente já jogo, cravando, né? do jogo Botafogo e Palmeiras. Quase que ele vai para o espaço. Terminada a rodada, você tem um Botafogo que encarou dificuldades maiores que o Palmeiras. Então, assim, mentalmente, eu acho que o Paiva conseguiu construir mais nesse Botafogo do que o Abel no Palmeiras. O Paiva, basta ver a reação depois do jogo
do Botafogo, dos jogadores, do Paiva, porque ele pega PSG, ele pega o Atlético de Madrid, é muito difícil, e ele constrói uma forma de jogar, ele joga com 3 no centro do campo, vamos chamar de 3 volantes, né? Perde um deles, o Gregory, aí vamos ver o que ele vai fazer, Sim. mas ele pode adotar para o resto do Mundial esse formato. Pode. Vai jogar menos com a bola, vai ser menos agressivo, mas pode resistir mais. Agora, contra um time brasileiro, contra o Palmeiras de hoje, não sei o que vai rolar na cabeça Sabe do que é uma Paiva. coisa só para completar? Então tá aí, pessoal, foi o empate entre Palmeiras e Inter Miami, 2-2. Paulinho e o Maurício fizeram os gols do empate. O Verdão está nas oitavas de final, vai enfrentar o Botafogo sábado às 13 horas. Deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida agora, do empate entre Palmeiras e Inter Miami. Na posse de bola, o Palmeiras teve mais, o Inter Miami teve mais, quer dizer, 54-46. Gols esperados, o Palmeiras teve 1,49, o Inter Miami 1,24. Total de chutes 22-8 para o Palmeiras, chutes no gol 7-3 para o Palmeiras, chances perigosas criadas 3-2 para o Inter Miami, escanteios 7-0 para o Palmeiras, empreendimento o Inter Miami teve 3, o Palmeiras teve 1, passes completos 465 do Palmeiras, do Inter Miami, quer dizer, Palmeiras teve 367, está aí os números da partida. Não gostei muito da atuação do Palmeiras, para mim o Palmeiras tem um futebol bem acima desse nível para mostrar, mas valeu aí pela classificação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.